Olá, bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui no nosso seminário de alfabetização, primeiro seminário de alfabetização, Aprendendo com a Ciência Cognitiva da Leitura, organizado pela professora Luciene. E hoje nós teremos a presença da Solange Andreassa, é isso, Solange? Depois você me Exato. confirma a pronúncia. Que vai falar para a gente sobre volta à escola após 2 anos, intervenção baseada na instrução fônica. Eu quero agradecer imensamente, Solange, a sua presença aqui hoje, meu nome, em nome da professora Magda, que é a nossa coordenadora adjunta. Agradecer também à professora Luciene pela organização do evento, a Meridiana, nossa intérprete de Libras, que estará aqui com a gente essa manhã. E quero, por favor, pedir para vocês se colocarem no chat, fazerem perguntas, que nós abriremos para perguntas ao final. E lembrando que o link de presença vai ser colocado próximo do final da palestra, para que vocês registrem a sua presença, tá bom? Para a geração dos certificados. Então, eu vou passar a palavra para a Luciene. Lu, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Michele, bom dia, Meridiana, que está conosco aqui novamente para fazer a nossa interpretação. Bom dia, Solange, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Pedagogia aqui da Universidade Cruzeiro do Sul. Obrigada por ter aceitado participar aqui conosco desse importante evento. Esse evento, ele é um desejo antigo, né, de meu pessoalmente, porque é uma forma que a gente tem de começar a apresentar a ciência cognitiva da leitura, né, às pessoas. A gente sabe que é uma ciência relativamente nova, né, aqui no Brasil principalmente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de começar a apresentar às pessoas, principalmente aos nossos alunos que estão em formação, né? E logo mais serão professores, alfabetizadores, né? Ou coordenadores de escola, né? E, portanto, terão acesso às crianças que estão em fase de alfabetização. Então, de uma forma ou de outra, né? Os professores tem uma necessidade muito grande em conhecer a ciência cognitiva da leitura, os processos de alfabetização. Então, esse era um desejo antigo meu, né, por estudar essa área também. Então, Solange, a gente fez esse evento, né? Então, só para localizar um pouquinho você, aqui nós temos professores do curso, né? Meus colegas, que também agradeço a presença. Nós temos alunos de graduação em pedagogia, temos o público em geral, né? E a maior parte desses alunos que eu trabalhei nesse semestre, por exemplo, tiveram a disciplina de alfabetização, né? Então, a gente sabe que no curso ainda a gente considera pouco, né? Um semestre só durante a graduação toda, da gente falar sobre alfabetização, então a gente sabe que é pouco, né? Então, por isso que eu tinha esse desejo de fazer um seminário que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre essas questões, né? Então, a gente fez durante ontem e está fazendo hoje essa discussão, né, sobre pessoas que estudam a ciência cognitiva da leitura, né? Então, eu gostaria que você se sentisse muito à vontade para contar um pouquinho para a gente sobre o seu estudo, o que você vem realizando, né? E nada mais importante a gente discutir, né, essa volta à escola, né, que é um assunto que está bastante latente, né, para todos nós, esse retorno das crianças à escola, principalmente com esse público que você vai trazer para a gente, né, que são as crianças de primeiro, segundo e terceiros anos, né, que foram atingidas pela pandemia. Tá? Então, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa manhã.
Obrigada, Luciene, pela apresentação, obrigada pelo convite. Quero agradecer a toda a comissão organizadora, a Michele, a professora doutora Michele, a professora doutora Magda e a professora doutora Luciene, que estou tendo o prazer de conhecer agora. Agradecer a Meridiana também, que está aqui com a gente. Vou procurar ser bem tranquila para não acelerar a Meridiana. E realmente, Luciene, é uma ciência, a ciência cognitiva da leitura, ou como alguns chamam de ciência da leitura também. Os alunos sempre vão encontrar esses dois termos, né? É bom saber que são similares, ciência cognitiva da leitura ou ciência da leitura. É uma ciência relativamente nova aqui no Brasil, né? Que já é aplicada bastante em outros países, e é com base nas experiências exitosas, né? Nas evidências científicas que esse trabalho todo está acontecendo aqui. Então, é uma oportunidade, esse seminário que você organizou, Luciene, é uma oportunidade fantástica para os alunos, né, porque realmente no currículo hoje de um curso de pedagogia, não sei da Universidade Cruzeiro do Sul, mas em geral não se contemplava, né, vou falar até quando eu fiz, não se contemplava o ensino da ciência cognitiva da leitura, o ensino de como as crianças aprendem a ler e escrever e como a gente deve ensinar baseado nas evidências das neurociências, né? Assuntos que o Renan tratou, assim, completamente aqui com vocês aquele dia, que eu estava presente também, e que a professora Maria Regina também comentou ontem, né? Então, essa volta à escola após 2 anos, a escola teve um momento aí de fechamento completo, teve um momento de aulas híbridas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a minha pesquisa de doutorado, ela entra justamente nesse cenário, né, das crianças que já estão com dificuldades, ou crianças do primeiro ano que chegam com, por exemplo, com baixo desenvolvimento de alguns preditores que serão importantes no decorrer desse ano. Então, já é um indicador de risco de aprendizagem para leitura e para escrita, tá? Então, eu vou avançar aqui com vocês, eu vou colocar aqui na tela cheia. Provavelmente para vocês já está na tela cheia. Se precisar me interromper, fiquem bastante à vontade, tá bom? Só um minutinho, por favor. Luciane, me fale se a tela está cheia, se está ok a transmissão. Ele só não mudou aqui para mim. Está na capinha ainda. Ah, está na capinha. E agora mudou? Agora sim. Ah, perfeito. Então, a estrutura da apresentação hoje eu organizei com uma breve contextualização da pesquisa, né, dessa volta à escola após 2 anos, uma síntese aí dessa pesquisa que está em andamento, falar um pouco sobre a instrução fônica explícita e mostrar um pouquinho também como que essa instrução fônica explícita pode ser realizada na prática, tá? É importante a gente observar que o cenário, né, provocado por essa pandemia, pelo fechamento de escolas, o Renan citou isso ontem de manhã, mas eu já tinha colocado esse gráfico aqui, eu resolvi enfatizar também, que houve entre 2019 e 2021, olha só, um aumento de 66% no número de crianças de 6 a 7 anos, que segundo os pais, né, uma pesquisa do IBGE, da PNAD, que segundo os pais não sabiam ler e escrever. Então, aqui a gente não está falando daquele índice do SAEB, que é a proficiência, ou seja, níveis adequados de leitura, que no último SAEB já indicava que mais de metade das crianças não atingiam os níveis adequados em leitura. Então, aqui nós estamos falando que aumentou 66% das crianças que entre 6 e 7 anos que não sabiam ler. Observa aqui no gráfico de 2019, olha só, de 25% foi para 40%. É um indicador bastante alarmante, né? Só que quando a gente desagrega esse dado em relação raça e cor, por exemplo, conforme os dados da PNAD, a gente observa as desigualdades, né, que esses impactos da pandemia causaram. Eles afetam, né? Observem, afetam mais
as pessoas, por exemplo, aqui as pessoas pretas do que as brancas e mais as pardas do que as brancas. Então, a gente observa uma desigualdade racial em relação a esse prejuízo causado pela pandemia. E aí a gente continua observando que, em relação ao nível socioeconômico, também há uma diferença muito discrepante, né, em relação a essas crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever no Brasil. Então, as crianças, aqui o IBGE chama de os mais ricos, né, os 25% mais ricos. Olha só o percentual, 16,6% de crianças de 6 e 7 anos não sabem ler. Entretanto, os 25% mais pobres, 51%. No Brasil, como eu comecei comentando aqui com vocês, a gente teve o período de fechamento total, e esse relatório, Remote Learning During COVID, né? Então, o ensino remoto durante a Covid-19, lições de hoje, princípios de amanhã, né? O que foi feito durante esse período de pandemia para tentar remediar, né, a falta, o fechamento das escolas, né? Então, houve um relatório aqui do Banco Mundial, publicado, pesquisando diversos países, que tipo de recursos que eles utilizaram. E o Brasil está aqui nessa pesquisa. No Brasil, a gente utilizou durante o ensino remoto a televisão, o mobile, que é o celular, o aplicativo, né? Algumas escolas entregaram materiais impressos, então os alunos poderiam assistir aulas síncronas e assíncronas. Agora, o grande problema que aconteceu, ainda com a conectividade que foi oferecida tardiamente, que não foi logo no início da pandemia que aconteceu isso, né? Isso eu me refiro à rede pública, né? De ensino. Muitas famílias não tinham condições, não tinham infraestrutura em casa, por exemplo, para ter uma televisão para assistir às aulas. Não tinha, muitas vezes, o celular, porque o celular ia para o trabalho com a mãe ou com o pai, a criança não tinha o celular para assistir às aulas, ou seja, as famílias não tinham recursos, a maior parte das famílias, né, que tinham filhos em escola pública, não tinham recursos para que esse ensino tivesse minimamente uma qualidade. Agora, imaginem, então, as crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, que estão na fase de alfabetização, não têm autonomia de estudo, não sabem ainda ler para aprender, né? Que, conforme foi falado nas palestras ontem, a gente primeiro aprende a ler para depois ler para aprender. Então, eles estão na fase de aprender a ler. E uma outra situação também, as famílias não estavam preparadas para auxiliar essas crianças nessa fase de alfabetização, quer dizer, não estão preparadas. Esse é um papel do pedagogo, é um papel da escola, né? Então, isso para mostrar, quem quiser ler essa leitura, eu indico, é super interessante esse relatório, ele é bem completo, tem a fonte aqui, vocês podem acessar. Essa interrupção global causada pela pandemia está sendo bastante pesquisada, e estão sendo publicados muitos relatórios interessantes para que a gente possa acompanhar quais são os planos de remediação que o mundo está fazendo, que o Brasil está fazendo, né? A rede estadual também tem um plano aí de implementação de recuperação, a municipal, né? Há um investimento aí do Banco Mundial em alguns países, inclusive no Brasil, recursos enviados para o Brasil no sentido de fomentar financeiramente condições para essa recuperação. Então, o que a gente percebe? Claro que muitas iniciativas aconteceram durante esse período, mas o alcance, né, desses recursos oferecidos, dessas iniciativas que tentaram minimizar os impactos, eles, na verdade, na melhor das hipóteses, eles foram substitutos parciais do aprendizado presencial que não tem como substituir para uma criança que está no comecinho aí dos anos iniciais, inclusive também da educação infantil. Né? Hoje, a criança, no comecinho desse ano, no primeiro ano, a criança entrou no primeiro ano, ele não teve os últimos anos da pré-escola, da educação infantil. Com 4 e 5 anos, não frequentaram presencialmente a educação infantil. Não desenvolveram consciência fonológica, como a gente sabe que é um preditor importante para o comecinho da alfabetização. Tá? A sensibilização, por exemplo, aos sons, não desenvolveram, entre outras coisas, né? Entre outros preditivos importantes.
Tem um termo bastante utilizado, muito encontrado nas pesquisas publicadas dos Estados Unidos e em outros países também, que é o Summer Reading Loss, ou perda de leitura no verão. Tá? O que significa isso? Já há uma perda durante o afastamento das crianças apenas nas férias. Tá? Então, no caso, no verão, são as férias os Estados Unidos oferecem férias para as crianças, né? No verão, lá tem um calendário escolar diferente do nosso. Então, há diversas pesquisas que indicam que esse período em que a criança está sem instrução ou sem prática de leitura tem um declínio no desenvolvimento da leitura. E fortemente para os alunos de camadas populares, tá? Que em algumas situações não têm acesso à literatura, ou mesmo não têm as práticas de literacia familiar, como foi falada ontem pelo Sargiani, né? Que são os estímulos familiares em relação à leitura e à escrita, o acesso a materiais de literacia. Tá? Então, os estudantes que estão ainda nesse momento sofrendo, por exemplo, para se tornar leitores proficientes, eles também são um grupo maior de risco, tá, para o déficit de desempenho da leitura com o afastamento. Solange, mas você está falando aqui de férias. Sim, mas considerando que já há uma perda durante as férias, imagine num cenário de pandemia, com praticamente 2 anos aí fora da escola presencialmente. Então, é muito importante que esses impactos sejam pesquisados e que sejam realizadas também intervenções, com base nessas evidências, tá? Identificando, fazendo uma avaliação das condições dessas crianças, né? E percebendo que nível que elas estão ali dos preditores importantes, qual que é o nível de leitura, de escrita, das habilidades fonológicas necessárias, e entender como como estão essas habilidades metalinguísticas dessas crianças que vão subsidiar, que são subjacentes a esse processo de alfabetização, tá? Então, é bastante importante entender que há alguns riscos, por exemplo, como as famílias com menor nível socioeconômico, as crianças têm um risco maior de dificuldade de aprendizagem, né? Esse afastamento. Então, como eu estava falando, essas evidências indicam uma preocupação. Isso me chamou a atenção, isso foi um dos pontos, obviamente, que me fez pesquisar os efeitos da instrução fônica, esse é o título da minha pesquisa, o título provisório, os efeitos da instrução fônica explícita na aprendizagem da linguagem escrita de crianças do 1º, 2º e 3º ano, dos anos iniciais, e que apresentaram baixo desempenho nas habilidades de leitura e escrita no pré-teste, numa avaliação inicial que eu realizei. Tá? Eu selecionei o critério de seleção das crianças para a pesquisa, foi exatamente trabalhar com essas crianças que já estão com dificuldades, tá? Eu coloquei aqui a minha orientadora, a professora Maria Regina Maluf, que vocês conheceram ontem, alguns já conheciam, obviamente. Então, a gente tem evidências científicas, tá, que há efetividade da instrução fônica explícita e sistemática. Depois eu vou explicar um pouquinho por que a gente chama explícita, por que a gente chama sistemática, né? Então, há uma efetividade da instrução fônica explícita e sistemática na aprendizagem inicial da linguagem escrita, tá? Linguagem escrita, leitura e escrita. Não só para o ensino, mas também para a remediação. E aí, na literatura, há evidências que a instrução fônica é efetiva, tanto para o ensino quanto para a remediação, e tanto para o ensino de crianças típicas quanto atípicas. Tá? Entretanto, há uma necessidade de se ampliar essas investigações para o nosso português brasileiro, com intervenções realizadas no nosso ambiente escolar, tá? De forma que possa contribuir com a aplicação dessas estratégias, né, com base na ciência cognitiva da leitura, ou seja, trazer a ciência cognitiva da leitura para a sala de aula, fazer essa ponte. Fazer a ponte entre as evidências de neurociências cognitivas, da psicologia cognitiva, da ciência cognitiva da leitura, da linguística cognitiva para a sala de aula é extremamente importante, tá? Para que a gente possa implementar, né, estratégias em sala de aula. Os objetivos dessa pesquisa, eu estou só apresentando uma síntese da pesquisa, mas a gente vai entrar
nas intervenções também que eu estou realizando, tá bom? Então, eu vou investigar esses efeitos, e como que eu vou investigar, né? Quais são os objetivos? Eu vou comparar os desempenhos desses alunos a partir de uns instrumentos que eu vou mostrar para vocês que eu estou utilizando, dos alunos que estão participando de uma intervenção, que a gente chama do grupo de intervenção, ou grupo experimental, com os alunos que serviram de comparação, ou grupo controle, tá? Então, a gente consegue perceber a efetividade dessa instrução, dessa intervenção baseada na ciência cognitiva da leitura, comparando grupos de intervenção e grupos de controle, tá bom? Os sujeitos são 73 alunos que eu tô realizando a pesquisa numa escola pública da rede estadual de São Paulo. É uma pesquisa de campo com intervenção, o delineamento da pesquisa é uma pesquisa de campo com intervenção em ambiente escolar com controles, né? Ela é composta de um pré-teste, as intervenções que eu estou praticamente terminando, e um pós-teste 1 e um pós-teste 2. Por que tem pós-teste 1 e pós-teste 2, Solange? Porque no 1, a gente vai responder esses objetivos que eu comentei com vocês, comparando se foi significativa a diferença entre os dois grupos, e no pós-teste 2, a gente percebe os resíduos, né, após as férias, o que permaneceu de conhecimento, de habilidades após as férias. Se houve essa perda aí de verão, quanto perdeu, a gente vai ter essa percepção, tá? Eu estou realizando, né, são um total de 26 intervenções, cada intervenção dura 45 minutos, numa sala reservada. Esses alunos saem da sala de aula e vão comigo para um espaço para que eu possa realizar a intervenção. Um grupo de 8 alunos por cada turma, então são 24 alunos do grupo de intervenção. Eu comentei com vocês dos instrumentos. Então, para fazer uma avaliação no começo do ano dessas crianças, foram realizadas tarefas, foram aplicados testes. Então, primeiro a gente precisa entender, para a gente fazer a instrução fônica, eles precisam do conhecimento de letras, né? Conhecimento de letras, ele vai ser ensinado a partir da correspondência com o som das letras, com a forma gráfica, com a posição dessas letras dentro de uma palavra. Então, o que foi percebido agora no começo do ano, tanto para o primeiro, segundo ou terceiro ano, um baixo conhecimento de nome de letras. Então, quando você, por exemplo, aqui a operacionalização desse teste foi um ditado de letras fora da ordem. Vocês observam que quando vocês pedem para uma criança falar o alfabeto, elas começam assim, A, B, C, D, E, F, G, H, e elas vão recitando, só que quando você fala assim, por favor, escreva a letra E, ela fica pensando, porque ela tem que resgatar a forma gráfica dessa letra, é uma tarefa um pouco mais complexa para a criança. Ela resgata essa forma gráfica, ela resgata esse som, ela puxa da memória fonológica dela, né? E para ela tem que escrever ainda, tá? Então ela tem que saber o movimento da escrita dessa letra. Então, dos 3 anos, houve assim um resultado muito baixo para o que deveria ser encontrado na fase escolar das crianças dos 3 anos, tá? Crianças da educação infantil, normalmente já saem da educação infantil conhecendo bastante letras, tá? Entre 15 ou até mais letras. Então, esses grupos, é um grupo pequeno aqui de sujeitos, 73 sujeitos, mas ele é um termômetro, por exemplo, do primeiro, segundo e terceiro ano, que o conhecimento de letras já entrava como um fator de dificuldade para essas crianças. Na tarefa de escrita de palavras e pseudopalavras, era um ditado, onde as crianças tinham que escrever as palavras. Então, você encontrava, por exemplo, no primeiro e segundo ano, uma quantidade muito grande de crianças. Se a gente for falar nas fases da Linnea Ehre, que ontem o Sargiani apresentou, na pré-alfabética, né? Se a gente for falar nas fases da Ferreiro, que vocês talvez tenham mais familiaridade, na pré-silábica. Então, crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, a grande maioria pré-silábicas, tá? No terceiro ano também já tinham muitas crianças alfabéticas, mas, assim, a maior parte das crianças pré-alfabéticas, ou seja, elas não relacionam
elas não conseguem relacionar o som com as letras de forma que elas possam codificar essa escrita. Tá? Então, muitas delas colocam letras aleatórias, por exemplo. E também uma escrita de frases, porque como a gente estava trabalhando com o terceiro ano, perceber como que estava o conhecimento também de escrita de frases, tá? Tarefas de leitura são leituras e tarefas de leitura e tarefas de habilidades fonológicas foram realizadas individualmente, aproximadamente 40 minutos com cada aluno. Tá? Então, o fato deles lerem palavras e pseudopalavras, as pseudopalavras, elas nos informam o grau que essa criança tem de compreensão do princípio alfabético, das correspondências letra-som, tá? Porque mesmo quando ela vai escrever uma palavra que não existe, que é uma palavra que a gente chama inventada, ela vai recorrer a essa memória fonológica para ela poder codificar, tá bom? No primeiro ano, por exemplo, a prova de consciência fonológica por produção oral, ou seja, ela é feita somente a partir da linguagem oral, tá? Já foi percebido no primeiro ano um baixo desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e consciência fonêmica. Esses dois conceitos foram também bastante comentados ontem pelo Sargiani, eu vou repassar um pouquinho hoje aqui para a gente resgatar, mas são habilidades que a gente chama explicativas da leitura e da escrita, ou seja, são necessárias para a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças nesses anos iniciais. Bom, é importante ressaltar que, por exemplo, apesar da minha pesquisa ser com primeiro, segundo e terceiro ano, obviamente no quarto e quinto ano, né, eu participei de reuniões com as professoras, com a gestão da escola, e ainda há crianças que não estão alfabetizadas no quarto e quinto ano. Bom, os procedimentos da análise de dados dessa pesquisa vão relacionar, por exemplo, vão tentar identificar qual é a explicação, por exemplo, que as habilidades fonológicas vão ter na leitura e na escrita. Tá? Então, inicialmente, as crianças tiveram um desempenho nas tarefas de habilidade fonológica, a instrução fônica, ela vai trabalhar tanto as correspondências letra-som, quanto é necessário também trabalhar habilidades de consciência fonológica com essas crianças que não têm sensibilidade, por exemplo, a rimas, a literações. Então, como que você vai trabalhar a relação de fonema com a letra, que é algo mais abstrato e é o nível mais complexo da consciência fonológica, que ontem vocês se lembram que o Sargiani comentou que a consciência fonológica é um grande guarda-chuva, né? E embaixo dela tem rimas, aliterações, sílabas, e também tem a consciência fonêmica, só que a consciência fonêmica exige um nível de abstração maior. Então, numa intervenção, avaliando-se as crianças e percebendo-se que elas não desenvolveram sensibilidade para perceber uma rima, para perceber uma literação, para perceber um som inicial ou final de uma palavra, então tem que ser trabalhado também, tá? Ontem foi mostrado esse diagrama, né, de quais são as áreas de conhecimento que oferecem evidências robustas para esse corpo de pesquisas, para essa consolidação da ciência cognitiva da leitura. O Sargiani apresentou ontem para vocês, que é a neurociência cognitiva, psicologia cognitiva, linguística cognitiva. A instrução fônica explícita, ela está baseada dentro dessa ciência cognitiva da leitura. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse resgate desse diagrama que ontem o Sargiani apresentou, para que fique mais claro de onde que esse termo ciência cognitiva da leitura extrai aí as evidências para que seja composto aí um corpo, né, para uma ciência da leitura. Tá bom? O National Reading Panel é um relatório publicado nos anos 2000 nos Estados Unidos, que ontem também foi comentado, mas eu também estou reapresentando para contextualizar a instrução fônica. Percebam que a instrução fônica é um dos componentes essenciais da alfabetização. Então, talvez muitas pessoas pensem, vamos fazer a instrução fônica. É só a instrução fônica? Não. A instrução fônica vai trabalhar junto com a consciência fonêmica e a alfabetização, uma alfabetização de qualidade, precisa trabalhar a fluência de leitura, a compreensão, o vocabulário, tá? E na PNA também consta a produção escrita, tá? Esses são os 5 componentes que
que constam no National Reading Panel. É muito interessante, ele é gratuito, né, para fazer o download. É muito interessante ler esse relatório, e você pode filtrar também as áreas de interesse. Se for a instrução fônica, tem um capítulo muito completo sobre as evidências encontradas e como se conclui que é um método bastante eficiente para o ensino inicial da leitura, ensino para remediação também das dificuldades na alfabetização, tá bom? A professora doutora Linnea Eyre também publicou um artigo baseado no National Reading Panel, que ela comenta apenas sobre a instrução fônica. Então, eu deixei também nas referências depois, como uma indicação de literatura para ser lida, para ser estudada, porque ela faz uma interpretação e ela extrai informações desse relatório. Para quem quiser ler sobre a instrução fônica sistemática, é uma boa leitura, um bom artigo. Eu trouxe essa indicação de literatura, Aprender a Ler, das Ciências Cognitivas à Sala de Aula, do Stanislas Dehaene. Ele é um neurocientista, ele tem uma parceria com o Brasil, ele vem constantemente no Brasil desenvolver pesquisas, né? Ele tem livros muito importantes, como Os Neurônios da Leitura, que depois eu vou mostrar para vocês também, mas eu quis trazer esses princípios norteadores para a prática pedagógica, primeiro porque aqui é um curso de pedagogia, e eu acho bastante interessante, como eu disse, fazer essa ponte das ciências cognitivas da leitura para a nossa sala de aula. Como que eu implemento essas evidências das neurociências na sala de aula? Tá? Então, há um esforço de diversos cientistas nesse sentido, de promover, a gente chama isso de pesquisa translacional. A pesquisa translacional é trazer as evidências das ciências duras, como a professora Regina comentou, para a aplicação, tá? Pesquisas translacionais. É um termo que foi trazido da área da saúde e agora está sendo bastante usado também na área da educação. Então, aqui o Dehaene, ele elencou 7 princípios que são norteadores para a nossa prática, tá? Baseados na ciência da leitura. Então, primeiro, o ensino explícito do código alfabético. Solange, mas se fala tanto de instrução fônica explícita, o ensino explícito, o que é esse explícito? Ensinar explicitamente. Ensinar para a criança que essa letra corresponde a esse som. Ensinar todas as correspondências grafema e fonema, para que não haja brecha, para que essa criança, de repente, não consiga ler uma palavra por falta de conhecimento de uma das relações, por exemplo. A gente vai trabalhar em sala de aula baseado na palavra, como a professora falou ontem, e como o Sargiani também enfatizou. Antes de se ler uma frase e um texto, a criança vai ler palavras, tá? Ela vai decodificar palavras. Para ela ler uma palavra por decodificação, ela precisa conhecer as correspondências sonoras daquela palavra. A gente não vai solicitar que essa criança leia uma palavra sem ela conhecer aquelas relações. E sem ela saber também, ela não pode só conhecer as relações, ela tem que saber como sintetizar. Porque ela vai aprender a fazer segmentação fonêmica, então ela sabe quais são os fonemas que ela tem, mas para realizar a leitura, ela precisa juntar. A gente vai ver um pouquinho algumas estratégias de como ajudar a criança a juntar esses sons. Não é algo natural e simples para a criança. Então, por isso que é necessário um ensino explícito e também sistemático. O princípio da progressão racional é partir do mais simples para o mais complexo. Então, quando a gente pensa, mas o que eu ensino primeiro na instrução fônica? Então, a gente começa, sim, pelos sons vocálicos, né, que eles são mais simples, pelos encontros vocálicos, mas fico muito tempo nisso? Não é necessário ficar muito tempo nisso, até que a criança compreenda. E posso entrar também, por exemplo, com as diferenças de sons das vogais. Por exemplo, o A, o ã, o E, o É, o O, o ão, tá? Então, eu não preciso ficar esperando até o fim para ir mostrando essas variações fonêmicas. E sim, eu preciso partir, por exemplo, de uma estrutura silábica mais canônica, mais simples, para mais complexa, para que essa criança vá evoluindo gradativamente.
o princípio de aprendizagem que também associa a leitura e escrita. Então, durante as intervenções, são realizadas atividades e o registro da escrita é bastante importante. Tá? Como a professora Regina disse ontem, a escrita é bastante complexa. Ela exige outras habilidades, além das habilidades que a leitura também exige. Então, precisa-se relacionar essas duas habilidades. Tá? O princípio de transferência, né, do explícito ao implícito. Porque a decodificação, ela tem uma sobrecarga do processamento cognitivo, porque a criança, ela fica ali decodificando, ela vai lendo lentamente. Entretanto, conforme essa criança domina essas relações grafofonêmicas, começa a realizar essas leituras, como a Linnea Aria, uma pesquisadora bastante importante citada ontem, comenta, a criança começa a automatizar essa leitura. Sargeni comentou isso também ontem. Essa automatização da leitura, ela vai permitindo a diminuição da sobrecarga do processamento cognitivo. Então, a criança começa a ler palavras que ela tem uma frequência de uso mais rapidamente, sem precisar da decodificação. Tá? Então, essa automaticidade a gente chama de sight word reading. A leitura, ela olha e já lê essa palavra, porque essa palavra já foi consolidada no léxico mental, né? Que a gente chama como se fosse um dicionário mental, né? De palavras. Tá? O item 5, por exemplo, é que a gente escolha exemplos racionais, né? Vou usar palavras, como eu já disse, de fonemas que eu já ensinei. Não vou exigir palavras, por exemplo, inicialmente, de dígrafos que eu ainda nem ensinei o som. O princípio do engajamento ativo da atenção e do prazer, as neurociências já evidenciam que quando a criança tem um engajamento maior nas atividades, portanto, precisam ser lúdicas, portanto, a instrução fônica tem que contemplar atividades lúdicas e não, como que eu posso dizer, que desestimulem a criança, não pode desestimular, para que ela mantenha a atenção e também o prazer de estar participando daquelas atividades. Tá? As experiências que eu estou tendo com as crianças são muito exitosas, as crianças gostam de participar da intervenção, então, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos das professoras que estão realizando as sondagens e estão observando bastante evolução. Tá? Claro que eu não fiz o pós-teste ainda, então a pesquisa está em andamento, eu não tenho resultado, mas com certeza a gente já observa bastante evolução. E também o sétimo princípio, o princípio da adaptação ao nível da criança. Tá? Então, eu estou trabalhando com o primeiro, segundo e terceiro ano, sim, eu estou adaptando, eu posso ensinar o mesmo fonema também com atividades diferentes, tá? Avanço mais com um ano do que com o outro em relação ao nível das crianças, tá bom? Então, no primeiro ano, sim, eu tive que voltar para a consciência fonológica, porque as crianças não estavam sensíveis, por exemplo, a perceber rimas, tá? A perceber a literação, tá? Então, é uma leitura muito importante para nós pedagogas, né, para professoras, enfim, para pesquisadores, a leitura do Deane, que traz esse conhecimento das neurociências, da ciência da leitura, para a sala de aula. Ontem, como eu disse, ontem já foi falado de consciência fonológica, que é esse grande guarda-chuva, né? Então, há às vezes uma confusão entre a consciência fonológica e a consciência fonêmica, mas é uma manipulação intencional da unidade do som da fala. Então, muitas atividades, muitas intervenções são realizadas de forma oral. Mas eu posso usar alguma figura, alguma tarefa que a criança olhe a figura e, de repente, faça atividade de classificação? Sim, eu posso. Mas é importante, por exemplo, se eu dou uma atividade para a criança de habilidade de identificar, por exemplo, o som inicial, a partir de 3 imagens. Eu devo pronunciar nomear essas imagens, porque primeiro pode correr o risco dessa criança não conhecer essas imagens, tá? Isso acontece. Você dá uma atividade, tem 3 imagens e a criança fala, não sei o que é isso. Como que ela vai classificar fonologicamente uma figura que ela não sabe o que é? Então, é muito importante que a habilidade de consciência fonológica seja realizada bastante, assim, de forma oral, tá? Que a criança precisa
pensar, é uma metacognição, é pensar sobre a língua, pensar sobre os sons da fala, tá? Essas habilidades, elas são muito explicativas da linguagem escrita. O que quer dizer isso? As pesquisas indicam que, se a criança tem boas habilidades de consciência fonológica, ela vai ter mais facilidade em relação a outras de aprender a ler e a escrever. E aqui, como a consciência fonêmica, ela, como eu disse, ela é o mais alto nível de complexidade da consciência fonológica. Então, para que isso se desenvolva na criança, não ocorre de forma natural. Como a professora Regina comentou ontem, aprender a leitura é algo natural? Não. O nosso cérebro, ele não veio projetado para reconhecer letras. Há uma modificação neuronal quando se aprende a ler. Tem pesquisas que apontam uma modificação na circuitaria, nesse hemisfério esquerdo, quando a pessoa aprende a ler, é uma mudança física, tá? Aí, a gente tem esse ciclo aqui virtuoso, né, da instrução fônica para compreensão do princípio alfabético. Mas o que é esse princípio alfabético, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ele também, que é a criança perceber que os sons da fala podem ser escritos, que há uma correspondência entre a nossa fala e o que a gente está escrevendo, que a escrita serve para registrar o que a gente fala. Isso não é claro para a criança. A partir das atividades de instrução fônica, consciência fonológica, consciência fonêmica. Então, conhecer letras é importante e conhecer formas das letras, o som das letras, as posições que essa letra fica dentro de uma palavra. Porque a criança, quando ela está aprendendo a escrever, muitas vezes ela sai colocando um monte de consoante, P, B, C, Q, e ela vai entender que depois há uma estrutura, diversas estruturas, né? Tem a consciência vogal, a consoante vogal, tem vogal, consoante vogal, ela vai encontrar várias estruturas e ela vai e vão sendo ensinados esses padrões ortográficos, tá? Então, é importante a consciência fonêmica para a criança. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades que podem ser realizadas para o desenvolvimento dessa consciência fonêmica. É importante, não, é fundamental que se ensine, a partir da instrução fônica, as correspondências entre grafemas e fonemas. E aí, como é algo bastante abstrato, a gente pode utilizar recursos bastante lúdicos que eu vou mostrar para vocês, que eu estou usando, inclusive, na intervenção, e pode escolher materiais, tem diversos tipos de materiais baseados na ciência da leitura, que estão à disposição, e muitos deles gratuitos. Então, é importante dizer que a fônica, ela é uma abordagem de ensino que é baseada nesse princípio alfabético, que as letras são representadas por som, tá? Compreensão de que as letras representam os sons da fala. E todas essas habilidades trabalhadas na instrução fônica vai favorecer que a criança compreenda isso, que ela perceba isso, tá? Aí, o princípio alfabético, como eu falei que ia trazer o conceito para vocês, é esse conhecimento que a criança vai utilizar do fato que essas formas gráficas representam esses elementos fonêmicos da fala e que esse fonema, ele vai se repetir numa determinada posição dentro da palavra, tá? De forma que possa ser lido, vamos dizer assim. Tanto que as pseudopalavras, elas são construídas, a gente fala que são as palavras inventadas, com o sentido de perceber se essa criança já consegue fazer a decodificação de uma palavra, que não é uma palavra que ela consiga ler, porque ela tem familiaridade, que tem uma frequência, então ela precisa obrigatoriamente decodificar uma palavra nova, tá? Então ela precisa compreender tudo isso para que ela possa ler qualquer tipo de palavra. Como eu disse, esse ciclo virtuoso, né, ele tem entre ele uma relação causal, tá? Então, o Dehaene, esse neurocientista que pesquisa bastante sobre a ciência da leitura, inclusive ele cunhou esse termo ciência da leitura, né, ele afirma que há uma relação causal e recíproca, tá, no aprendizado desses grafemas e fonemas. Então, aprender os grafemas vai possibilitar chamar atenção para a classe de som. E a análise desses fonemas, ou seja, analisar, pensar o som, que som que começa, que som que termina, que som que está no meio, que a gente faz a identificação do som inicial, medial e final, tá?
vai também refinar essa correspondência grafofonêmica, tá bom? Portanto, trabalhar o conhecimento de letras, som, nome e forma gráfica é extremamente importante. Esse conhecimento de letras, muitas vezes, ele acaba sendo um pouquinho negligenciado no segundo, terceiro ano, porque espera-se que as crianças conheçam todas as letras, e isso nem sempre é uma realidade, tá? Então, é importante, de repente, fazer uma avaliação quando você pega uma turma e perceber se, de fato, eles conhecem as letras. Sim, é importante, porque sem o conhecimento dessas letras, como que ele vai relacionar som e letra, se ele não sabe nem que letra que é, tá? Então, a avaliação, ontem, acho que foi perguntado em algum momento, né, de como avaliar, se deve avaliar. Então, sim, deve conhecer o nível que essa criança está de conhecimento de letras, por exemplo, para poder ser realizada a instrução adequada. Então, deve ser ensinada essa tomada de consciência dos fonemas. Então, tem até um termo em inglês que fala, assim, consciência fonêmica no escuro. Ou seja, pode ser realizada até no escuro, porque, na verdade, a criança precisa pensar. Às vezes eu brinco com as crianças e falo, ai, vamos nos concentrar, vamos fechar o olhinho, vamos pensar nesse sonzinho. E é muito importante que a criança pronuncie em voz alta. Eu tenho percebido nesse comecinho de ano, talvez até pelo uso das máscaras, aí a gente já não sabe, ou pela própria dificuldade que essas crianças do grupo de intervenção já apresentam, né? Muitas vezes um sofrimento já percebido pela criança, porque ela ainda não conseguiu aprender a ler e escrever, uma pressão, digamos assim, que ela vai percebendo que o coleguinha aprendeu ou ela não aprendeu, a voz bem fraca. Tem um vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, a voz da criança fraca, então estimular a criança a falar, perceber a própria voz, sabe? Aquela atividade do espelhinho lá da Jardine, né? Que ela fala, a criança vê o movimento fonoarticulatório, perceber tudo isso, sabe? Utilizar recursos multissensoriais, que está dentro também dessa concepção da ciência da leitura. Então, e o terceiro ponto aqui, ensinar. Conhece a letra, o nome, a forma gráfica, percebe esse som, relaciona grafema-fonema, tá? Então, eles precisam ser explicitamente ensinados e em conjunto. Como eu disse para vocês, algumas tarefas que a gente utiliza para avaliar a habilidade, por exemplo, de consciência fonêmica ou fonológica, né? Elas também servem para intervenção, tá? Tanto para avaliação quanto para intervenção. Então, por exemplo, a manipulação fonêmica. O que é a manipulação fonêmica? E aí eu vou colocar ou a manipulação fonológica, tá? Ela vai exigir da criança o reconhecimento da palavra que permanece quando um fonema é removido. Por exemplo, a gente fala para a criança, a palavra luva. Se eu retirar o sonzinho do começo de luva, que palavrinha vai aparecer? Então, a gente começa a estimular essa percepção de que uma nova palavra pode surgir dentro dessa palavra que a gente está trabalhando. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente isso. A identificação fonêmica, né? O som inicial, muitas vezes a gente começa pelo som inicial, muitas vezes porque ele é menos complexo, vamos dizer assim, para a criança. Isolar os fonemas, segmentação fonêmica. A segmentação fonêmica, ela tem uma correlação muito importante com a escrita. A criança consegue segmentar e mentalmente consegue pensar nesses sons segmentados, nesses fonemas, e ela consegue escrever. Então, há uma correlação, tá, explicativa aí para que na segmentação fonêmica para a escrita. E na síntese fonêmica para a leitura. Então, a criança isola os sons e depois ela sintetiza esses sons. E isso precisa também ser ensinado. Porque muitas vezes não adianta você só ensinar a relação letra-som, que o L é né, o F do F, e aí ela não consegue juntar o A, Fá, ela não consegue, então precisa ser ensinado. Tá? Então, alguns exemplos, por exemplo, da identificação fonêmica, e aí pode ser feito em caráter de brincadeira, com as crianças na sala de aula, tá? Levar imagens e eles sorteiam uma imagem. Eu costumo levar muita imagem, sorteio no magnético, uso no flipchart. Vamos classificar essa palavra. Qual é o som inicial, né? Qual é o som final? E a gente vai. Qual que é o intruso? Oferece 3 palavras, né? Através da linguagem oral. E qual que é o intruso? Qual que é o sonzinho inicial diferente entre essas 3 palavras, tá?
Como eu disse agora, a manipulação fonêmica. Se eu adicionar o sonzinho no início de uva, qual será a nova palavrinha? Estimular as crianças a brincar. Eles gostam muito de brincar com essas atividades de consciência fonológica e consciência fonêmica. E também, por exemplo, trocar. A palavra é faca. Se eu mudar o sonzinho inicial para que palavrinha que vai surgir? E aí, vai brincando com a turma, né? A segmentação fonêmica, uso muito multigestos, né, de umas fonoaudiólogas que eu estou referenciando aqui, que são muito interessantes. Uso também o material da Jardine, do método das boquinhas, que acho super interessante associar, tá, com a instrução fônica. Então, a palavra é mala. Vamos recitar os sonzinhos? E se a gente juntar, que palavra que dá? Então, vai trabalhando a segmentação e depois ensinando a juntar também, tá? A fazer a síntese fonêmica. Muitas vezes eu uso um carrinho. Eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Então, eu uso um carrinho, coloco as palavras na lousa, a criança vai na lousa e vai passando pelos sonzinhos. Digamos que eu coloque o a. Aí ele vai acelerando o carrinho. Eu falo, vamos brincar? Vamos passar o carrinho pelos sons e falando sonzinhos? Vamos acelerar o carrinho? Vamos acelerar um pouquinho mais. Eles vão brincando e eles falam fila, tá? Eles amam essa brincadeira do carrinho. É uma super lúdico, super divertido. Dá para fazer tanto na mesa individual quanto fazer no coletivo, cada um participando lá na lousa na frente da sala de aula, tá? Então, vocês vão perceber que o tempo todo eu vou estar falando aqui de conceitos e tentando trazer um pouquinho da prática para associar como a gente pode fazer isso, numa intervenção ou numa aula convencional. Então, essa instrução fônica sistemática, que eu expliquei para vocês, é explícita. A sistemática significa que ela deve obedecer a uma sistematização do ensino dos sons. Como, Solange? Do mais simples para o mais complexo, tá? Baseando-se nas evidências das ciências cognitivas, da ciência cognitiva da leitura. Por quê? Mas, Solange, o que é mais fácil? Então, por exemplo, como eu comentei, as vogais são mais fáceis para os alunos, as consoantes fricativas, prolongáveis na corrente da fala, tá? Elas são mais fáceis. As plosivas, p, b, k, d, t, elas são mais complexas. Então, precisa demorar muito? Não, você pode ir apresentando numa sequência, mas vai do mais simples para o mais complexo. Passa para a próxima assim que você perceber que foi assimilado aquele conhecimento, que já pode ser, que já está sendo aplicado para a leitura, por exemplo, de uma sílaba, juntando, formando sílaba, percebendo que palavra que dá para montar com aquele som, tá? Então, precisa de repetição, precisa de regularidade. Todo dia, resgatar, retomar o que foi ensinado no dia anterior, por quê? Foi o primeiro contato das crianças com um fonema, a gente não usa esse termo fonema, obviamente, com o som daquela letrinha, e precisa ser repetido, precisa ser resgatado, tá? Eu coloquei esse diagrama, né, do auditivo, do visual, do sinestésico, porque esse ensino que inclui aí várias atividades, eventualmente multissensoriais, digamos assim, eles são muito valiosos para a compreensão, para a aprendizagem dessa instrução fônica, tá? Então, a correspondência letra-som, como eu falei, ela tem que ser diária até que seja realmente verificado que foi assimilado. Associar com os multigestos da Azevedo e Silva, né, com movimentos fonoarticulatórios. Fazer mapeamento ortográfico. O que é o mapeamento ortográfico? Conceito que o Sargiani também tem uma publicação, junto com a professora Maluf e a Linnea Eyre, muito interessante, eu deixei também nas referências como indicação. E eu tenho uma sugestão aqui das caixas de Euconin, ou caixas de sons que são usados para fazer esse mapeamento ortográfico, tá? Estou controlando aqui o tempo, só para eu não estourar muito tempo, qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Então, só para apresentar o conceito do que é o mapeamento ortográfico, não sei se todo mundo já ouviu falar ou conhece, é esse processo cognitivo de formar essas conexões entre as letras e os sons, a pronúncia, o significado, e formam esse amálgama, né,
que promove o armazenamento na memória de longo prazo, que essa palavra vai para o léxico mental, que essa palavra pode ser lida já sem um esforço cognitivo tão grande da decodificação. Então, vai minimizando. O que vai promovendo esse armazenamento dessa palavra na memória? Vai promovendo a fluência. A criança começa a ler a palavra com maior fluência. Tá bom? A professora a doutora Linnea Eyre explica que todo esse processo da instrução fônica, eu coloquei uma cola ali entre aspas, né? É a cola para que essa palavra seja automatizada, ou seja, ela seja armazenada na memória de longo prazo e possa ser lida com reconhecimento de palavras do Sight Word Reading, que eu passei para vocês, de forma a não sobrecarregar esse processamento da criança. Eu comentei sobre as caixas de Oconin. Então, tem vários modelos de caixa de Oconin na internet, em sites baseados na ciência da leitura. Eu coloquei uma fonte aqui embaixo para vocês, tá? Do Joseph Lawrence, que tem um artigo publicado sobre o uso dessas caixas de som ou caixas de Oconin para o primeiro ano ou para os anos iniciais. Olha só, aqui à esquerda, vocês podem observar que tem uma orelhinha, então eu trabalho muito com a criança, que ela perceba o que eu estou falando, que ela olhe para o movimento da minha boca, depois eu coloco que ela diga, que ela pronuncie também em voz alta, para ela perceber os sons da própria fala, tá? A gente pode tanto escolher a palavra, quanto pode também falar a palavra. Tem um dedinho aqui tocando nesses círculos, né? O movimento da mão tocando, esse movimento sinestésico tocando, ou arrastando, por exemplo, tampinhas de garrafa e pronunciando, articulando cada fonema, por exemplo, no caso de uva, u, v, a. Isso é segmentação, ele segmentou. U, v, a. Ele vai grafar onde tem esse alfabeto. Aí você pode fornecer tanto o alfabeto móvel quanto o alfabeto das onomatopeias que eu vou apresentar para vocês, que é um método criado por uma professora doutora, também ex-orientanda que foi orientanda da professora Maria Regina Maluf, a Sandra Pugliese, que eu uso muitos materiais da Sandra, que ela criou o método das onomatopeias. Então, ela criou uma onomatopeia e relacionou com as letras. As crianças amam, vou mostrar para vocês o material, vocês vão gostar muito. Aí elas vêm aqui e grafam a palavra. O que é grafar? Coloca a palavrinha, ele monta a palavra, tá? Acessando esse recurso do fonema. E depois ela escreve, e essa setinha com a bolinha da esquerda para a direita é para que ela perceba essa convenção, né, da leitura da esquerda para a direita, e que ela também bote o dedinho aqui e faça esse movimento como movimento de leitura. Então, observem que só nessa atividade com essa palavra, por exemplo, ele ouviu, ele disse, ele tocou, ele grafou com o alfabeto móvel, ele escreveu e ele leu. Foram 6 atividades com essa palavra. Essa repetição, e não é uma atividade repetitiva, porque são ações diferentes que ele está fazendo, tá bom? Mas tem aqui do lado direito outro modelo, e vocês encontrarão muitos outros também na internet, tá? Vou passar esse videozinho, tá um pouco baixo o som. Como eu falei, as crianças estão com máscara, né? Eu uso o Face Shield na sala de aula, e eles falam bem baixinho, mas vou colocar aqui vamos ver se dá para ouvir. Vamos lá. Luva. Ok. Coloca as tampinhas vindo quantos sonzinhos tem e quais são. Coloquei esse sonzinho. Pode continuar. Vamos falar os sonzinhos individuais? Muito bem. Agora, usa o alfabeto das onomatopeias para montar a palavrinha. Muito bem. Escreve a sua palavrinha agora. Então, olha só, ele falou bem baixinho, né? Então, ele fez todos esses passos
que a gente falou, fez a segmentação, ele ouviu, né? Pronunciou, então trabalhando esse vocabulário também, vai desenvolvendo esse vocabulário, segmentou, fez a fusão, escreveu e fez a leitura, tá? Então, essa atividade das caixas de Yokonin, ela ajuda muito no desenvolvimento da segmentação em sons. Como eu disse, uma segmentação complexa para criança, então esses recursos lúdicos ajudam bastante, tá? Eu uso bastante essa pastinha chamada Dry Eraser Pocket, que é uma pastinha que eles ficam com uma esponjinha e eles vão apagando. Eu uso muito para diversas atividades. Eles gostam muito do recurso, né? Mas eu também faço trabalho com as caixas de Yokonin no flip chart magnético, que eles amam também, um recurso lúdico, fica na altura da criança. Ali à direita eu estou trabalhando os sonzinhos, são 2 sons, o M e o N, que confundem bastante. Então, muitas vezes, quando eu estou trabalhando, fazendo a instrução fônica de uma letra, no dia seguinte apresento a próxima e apresento essas diferenças que tem as vozeadas e as desvozeadas, surda sonora, que são as que eles cometem bastante erros, tá? Um outro exemplo aqui de formação de palavras com o alfabeto das onomatopeias. Já vou mostrar para vocês o material mais nítido aqui da Sandra. Agora, outro desafio. Ai, meu Deus, a Pro tá dando muito desafio hoje. Olha quantas letras. Você gosta de desafio? Que bom saber. Sempre faço desafio lá em casa. Ai, vou adorar, então, toda hora eu vou te trazer um desafio. Gostei de saber disso, Diana. Olha só. Qual o somzinho desse aqui? Isso. Já sabe todos os sonzinhos. Agora, desafio, hein? O desafio. Palavra escola. Juntos não dá pra ler. Escola. Toca aqui, garoto. Letra Pro. Excelente. Esse é um outro recurso também que foi retirado e adaptado de um material que o Sargiani, Herrera e Salcedo e Navas trouxeram traduziram e adaptaram para o português, né? Para o Brasil. É um instrumento, é um recurso do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fomentar a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu fiz ele de madeira para ele ser mais durável, mas tem o molde gratuito. Todo esse material do Vamos Todos Aprender a Ler é gratuito, tá? São 13 arquivos muito interessantes, baseado na ciência da leitura. E aí eu mandei fazer de madeira, fiz o carimbinho bonitinho, porque é sempre muito bom a gente levar recursos estimulantes para a criança, que promovam ali, que ela possa se organizar, né? Então, esse formador de palavras ajuda que eles coloquem, de certa forma, as cartinhas ali para montar a palavrinha estímulo, que está ali com a imagem ao lado, tá? E usando já os foneminhas que eles aprenderam. Outros recursos também, por exemplo, para que a criança consiga perceber os 2 sons ou quais sons vão numa sílaba. Pode ser usado, por exemplo, os cubos com os alfabetos das onomatopeias com sonzinhos, eles amam, eles jogam os cubinhos, formam esse pedacinho, né? Só que aí ele não decora a sílaba, ele forma uma sílaba juntando 2 sons, tá? Outras atividades também aqui que eu fiz bastante com o primeiro ano, de perceber o sonzinho inicial de um fonema-alvo, desenvolvimento de consciência fonológica que eventualmente já deveria ter sido desenvolvido na educação infantil, mas que não estava consolidado, então a gente tem que resgatar isso, tá? Eles gostam muito dessas atividades. Leituras de palavras com encontro vocálicos, e acrescentando na frente, por exemplo, fricativos, para ir aumentando e possibilitando que eles façam a síntese fonêmica e realizem a leitura, tá? Palavrinhas, esses aqui são
palavras da Sandra Pugliese também, do alfabeto das onomatopeias. Observem que ali, ó, o F tem um gatinho bravo, ó. E o a menininha pensando. Então, tem um banner na sala que eu utilizo da Sandra, que as crianças consultam. Então, ela toca nessas bolinhas, que aquele movimento, esse ajuda na segmentação fonêmica, e depois lê essa palavrinha, fã. A outra palavrinha à direita, a gente brinca, eca, que meleca. É o não é o e. A. Tocou, leu. E assim as outras palavrinhas também, tá? Só estou apresentando o recurso para vocês verem. Esses recursos são gratuitos no site da Sandra, vocês podem baixar, tá? E utilizar à vontade. Modelo de ficha de fluência de leitura em pirâmide também da Sandra Pugliese, eu uso muito assim os recursos da Sandra. A Sandra, ela participa da minha banca, ela participou da minha banca de qualificação, estará na minha banca de defesa, ela contribui muito com a minha pesquisa, eu sou muito grata às contribuições da Sandra Pugliese. Esses são os livros da Sandra que eu uso também, fica como indicação de literatura, tá? Eu estou vendo aqui que são 10 e 17, por isso que eu estou passando, mas depois vocês vão ter oportunidade de me perguntar também, tá? Sempre retomadas regulares dos fonemas já ensinados e trabalhando, por exemplo, os sons A, E, I, O, ão, tá? Todos esses foneminhas que são necessários para que as crianças leiam palavras simples e frequentes. Tem também, eu uso muitas as canções do Boca Mágica, essas musicistas, elas fizeram letras e músicas para os alfabetos das onomatopeias da Sandra, então são canções lindas, cada fonema tem uma canção, as crianças amam. Eu ia colocar, mas como a gente está muito apertada no tempo, outra indicação também de canções com foco na ciência da leitura, com músicas... Oi? Pode colocar só um pouquinho para eles conhecerem, só um pedacinho. Tá bom. Eu fiquei com medo de não ficar incomodando, porque vi que o tempo está meio curto, mas posso pôr, então. Ó, vou colocar. Meu gatinho se assustou, fez um som bem esquisito. Um som igual da letra F, um ventinho divertido. Este som está nas palavrinhas que agora você vai ouvir. Preste atenção e descubra esse som no começo, no meio, no fim. Formiga, fada, café, fofão. E aí você descobriu o som da letrinha F. Então tem a musiquinha para todos os fonemas. É muito bacana, vale super a pena. E aí você trabalha a música, você classifica as palavras, né? Se ela começa, se está no começo, no meio, no fim, qual que é essa forma da letra, que outras palavrinhas se escrevem com esse sonzinho, e aproveita e trabalha também a escrita e leitura dessas palavras. Então nossa, dá para usar a criatividade, aí cada um de vocês tenho certeza que são super criativas, dá para usar de diversas maneiras. Outra musiquinha que agora eu vou aproveitar essa oportunidade de colocar também, que é a linha Agulha Costura, Canção, Brincadeira, Leitura. Olha que bacana essa música que mostra para a criança que ela fala assim, as letras são como nós, tem nome e também tem voz. Olha que bonitinho. Casa do dedo, foca, as letras têm
D, E, F, as letras têm voz. A, B, C, D, E. As letras são como nós, tem nome também tem voz. As letras são como nós, tem nome também tem voz. As letras têm nome, G, H, I, J, K, L. As letras têm voz. As letras são como nós, tem nome também tem voz. As letras são como nós, tem nome também tem voz. E aí vai até o final do alfabeto. Como ela é mais longa, eu vou interromper. Mas ela é muito interessante. Observem que a música oferece para a criança uma consciência de que a letra tem duas características. Tem nome, então ele tem que saber o nome da letrinha, e tem voz. E ele percebe, ele ouve o sonzinho e o nome. É muito bacana também, dá para fazer inúmeras intervenções. Na sala de aula, como eu disse, eu uso o banner da Sandra Pugliese, das onomatopeias, eu uso boquinhas da Jardine, uso o formador de palavras, uso o flipchart para classificar. Observem que no flipchart eu estou fazendo a diferença ali dos fonemas do A. A. Então, eu levo uma série de figuras que eles vão classificando se o sonzinho é com A ou com A, né? E a gente depois trabalha também a escrita. Tá? Uso muito os movimentos aqui fonoarticulatórios, com essas plaquinhas grandes, até porque eu estou com Face Shield, então não fica perfeita a visibilidade da criança na boca. Então, eu levo também recursos, tanto do multigestos, que são essas cartinhas aqui, que são uma graça, elas são em PVC, muito boas, bem durinhas. Atrás está a explicação do ponto de articulação, por que que você tem que fazer esse movimento. É muito bacana esse material, muito rico, tá? Porque as crianças já estão de máscara, elas não podem tirar a máscara. Eu já não consigo ver a boquinha delas e elas já falam baixinho. Percebe que até isso complica, né, o ensino para a criança. Então, eu procuro levar o máximo de recursos para suprir, tá? Esses são alguns dos materiais da Sandra, mas, gente, é fantástico o trabalho da Sandra. Acessem, observem que para cada letrinha ela criou uma onomatopeia. O B é o B, B. Então eu falo, é o B da bomba, não é o P do chicletinho, porque B e P as crianças confundem demais. O D e o T, que é a surda sonora, eles confundem demais. Então é o D do ding-dong, batendo na portinha. Então a gente vai fazendo essas associações e eles vão aprendendo. É muito bacana, eles amam esse material. Sandra Pugliese. Então, eu só coloquei uma grande aqui só para perceber, eu não sabia se ia dar para ver direito. Então, o A, tchim, é diferente do A. Vamos ensinando assim para as crianças. Olha que bacana, é super lúdico. E aí, vocês podem também usar recursos de outros sites. Tem o site do Orton Gillingham, né, que é baseado também na ciência da leitura, e usa a instrução fônica e os métodos multissensoriais. Trabalhar, por exemplo, no laboratório, o cãozinho, ó, vai passando os fonemas e vocês vão falando os fonemas, depois junta tudo. Precisa saber o sonzinho. Percebam que o C e H estão juntos ali na casinha. Ele é um dígrafo, é o X. Quando eu ensino o X, eu mostro no banner lá da Jardine que o CH e o X têm o mesmo som. E a gente vai incorporando isso. P-A-T-O. Pato. E assim vai. U-A. Uva. E aí, pode fazer com outros templates também. S-A-O. Sapo. A-V-E. Ave. O-fo. E se a gente acrescentar o i? Foi.
to e. Aqui eu trouxe para vocês só um exemplo da sondagem trouxe apenas 3 alunos, tá? Porque as professoras também ainda não terminaram as sondagens agora de junho. Do lado esquerdo tem uma sondagem de 6 do 3, tá? De um aluno. E agora 10 do 6. Esse aluno ainda tem erros ortográficos? Tem. Mas observem que ele saiu de usar uma letra aleatória para já praticamente o silábico alfabético, né? Ele está usando a maior parte das correspondências sonoras já para escrever. Esse aluno está no grupo de intervenção. Aí eu vou mostrar para vocês uma aluna da mesma turma, coincidentemente, é uma pessoa que é prima desse aluno, mora na mesma casa, vive as mesmas condições, no mesmo período, tá? A mesma professora, inclusive. Observem que olha o antes e o depois dessa aluna. Ela não está no grupo de intervenção. Esse outro está no grupo de intervenção. Observem do lado esquerdo, letras aleatórias, lado direito, ainda com erros ortográficos, mas observe as correspondências. Matioca, pipoca, né? Bana, porque ele põe o n por causa do ão, desse som anasalado, tá? Ontem o Sargiani falou do grafogame, eu uso bastante também. Tem artigos que já demonstram evidências dos benefícios dele para as crianças. É gratuito, tá? O MEC trouxe para o Brasil esse grafogame, então pode baixar gratuitamente, pode indicar para as famílias utilizarem em casa, um recurso bem lúdico. Indico esse site também do INSE, do Orton Gillingham, porque tem várias atividades que vocês podem baixar. O The Reading League é um site que concentra um grande número de evidências da ciência da leitura, inclusive a professora Linnea Eric, que orientou o Sargiani, tem vários artigos postados, inclusive tem podcasts até no Spotify, tá? Para quem quiser ler. Ontem se falou de literacia familiar e eu resolvi trazer essa indicação gratuita, tá? Esse material pode indicar para as famílias, explicar o que é a literacia familiar. Tem livros, tem audiolivros, tem todo tipo de literatura gratuita para se baixar para as crianças, tá bom? Ontem também já foi falado desse livro, eu uso bastante, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, da Marilyn Jagger Adams. Aqui são alguns materiais que eu utilizo, só listei aqui e as referências. E agora eu vou parar aqui o compartilhamento para ver vocês, que até então eu estava só vendo minha tela. Vou voltar aqui para vocês. Desculpa, é que realmente é bastante coisa. Eu tentei filtrar, mas foi ainda bastante coisa de fora. Que aula, hein, Solange? Muito obrigada, né, pela sua contribuição aqui. Acho que você, assim, além de você contextualizar toda a literatura, você mostrou também as questões práticas, né? Então, foi realmente uma aula para todos nós. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que os alunos foram fazendo, né? Eu vou te passando aqui, e aí você pode ir comentando, tá bom? O professor... Oi? Apareceu o nome da Bela ali, elogiando, eu estou agradecendo a Bela. O professor Carlos, ele perguntou a faixa etária da pesquisa, mas acho que isso você foi falando, né? Que são crianças de 1º, 2º e 3º, né? O mais novinho começou com 5 anos e 11 meses, e o mais velho tem 9 anos e 10 meses. Olha só. A perguntinha de uma aluna, Renata, ela pergunta assim, se essa sequência de fonemas, se ela pode ser usada todos os dias ou usa de forma intercalada? Então, eu faço o seguinte, eu apresento e repasso, faço um repasse de todos os fonemas no comecinho. Eu sempre falo para eles, vamos lembrar os sonzinhos? E aí vou fazendo com eles no banner, peço para um ir no banner. Todo dia eu inicio fazendo uns 5 minutinhos de resgate. Precisa, tá? E aí eu tenho o fonema-alvo do dia. Aí eu levo o material para aquele fonema, para fazer a classificação daquele fonema, para ler aquela palavrinha, tudo baseado naquele fonema. Mas eu faço um resgate todo dia de todos.
Eles até brincam, pro, todo dia, né? Até que vocês aprendam todos os sonzinhos. Enquanto eu não percebo que eles assimilaram, que eles aprenderam, eu não paro. Então, isso, inclusive, tem evidência de que precisa ser assim mesmo. A gente para com essa instrução quando você verifica que não precisa mais. Ah, tá, legal. Tem mais uma perguntinha aqui do professor Carlos também. Ele pergunta assim, ó, a pesquisa pretende abordar ou talvez identificar pelos resultados alguns casos de alunos com disfunção neurobiológica, um dos motivos das dificuldades de aprendizagem? Não, só alunos típicos, não foram, o critério de seleção foram alunos típicos, nenhum desses alunos tem laudo, tá? Pode até haver alguma hipótese que a professora, mas não há laudo, então todas essas crianças são crianças típicas. Porém, as crianças atípicas também se beneficiam muito com a instrução fônica, e isso há evidências na literatura, tá? Todos os tipos de, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento, a dislexia, enfim, qualquer outro, tá? Então, eles se beneficiam, mas no meu grupo não tem, eu não estou atendendo crianças com esse perfil. Uhum. A Marina, que é uma aluna nossa, ela pergunta, qual o nome da pastinha que você citou? Muito legal, gente, essa pastinha. Procurei no Brasil, não achei, tá? Então, comprei nesses sites que a gente traz de fora. Chama Dry, de seco, Eraser, de apagar, Pocket, de pastinha. Então, uma pastinha que você apaga a seco. Aí, você pega uma buchinha, sabe, buchinha baratinha. Você corta os pedacinhos de buchinha, deixa na mão da criança, eles adoram a canetinha. Eles gostam desse recurso, é um recurso lúdico, né? Então, eles apagam, escrevem, adoram, tá? Eu tenho uma mini lousinha que eu trabalho assim também, que tem a canetinha, que às vezes eu, por exemplo, trabalhar escrita de palavras, eu faço uma brincadeira com a turma, falo, turma, vamos escrever a palavrinha com fonema tal. Levanta a pastinha quem terminou de escrever. Gente, criança ama, né? É um desafio. Viu que o menino do vídeo... Eu adoro o desafio, ele mexia até os dedinhos. Eu adoro o desafio, sempre faço o desafio em casa. A criança gosta de desafio, eles gostam de brincar. Deve ser lúdico, né? As instruções devem ser lúdicas. Então, eu levo também uma mini pastinha, assim, uma mini lousinha, que eu dou de vez em quando para cada um, dependendo da atividade. E é Dry Eraser, o nome da pastinha. Muito legal. Tem mais uma perguntinha aqui. Como chama a pasta usada? Acho que é a mesma, né? A pasta usada para na caixa de Euconin. É a mesma pasta, né? É a mesma pasta. Tá. Eu coloco as caixas de Euconin. E o legal, gente, dessa pasta, né? Que eu não falei isso, além de ser muito atrativa para a criança, é que você guarda o seu material. Não fica arriscado. Você imprimiu uma vez só para aquele número de alunos, guardou, armazenou, você não fica jogando toda hora fora material, você usa menos folhas, é um recurso muito bacana. Uhum. A Paula pergunta assim, ó, professora Solange, a tecnologia ajuda muito na alfabetização. Com tantos materiais ricos para utilizar, ainda é interessante usar marionetes? Eu uso, gente, fantochezinhos, né? Especialmente com o primeiro ano. Uso, inclusive tem um material baseado na ciência da leitura, que é o Manual ABC, aquele curso que o MEC está dando para professores, que ele fala do Silarico. O Silarico é um mascote. Então, a gente brinca com o nome Silarico, e aí tem uma musiquinha. Sim, eu uso sim os mascotes, tenho vários. E uso também recursos computadorizados, como, por exemplo, a alfabetização computadorizada da Seabra e do Capovilla, tá? Muito interessante para trabalhar desenvolvimento de consciência fonológica e fonêmica. Muito bom. E a Ana Paula pergunta assim, ó, qual é o site para conseguirmos o material da Sandra? Digita Sandra Pugliese no Google, materiais, já vai vir o site da Sandra. Acompanhe ela no Instagram, quem gosta de receber as dicas, porque às vezes pelo Instagram ela envia materiais exclusivos que ela manda para os alunos dela. Então tem uns joguinhos de trilha. Gente, ela tem muito material. Então, é claro que eu mostrei aqui só um pouco, né? Mas ela disponibiliza gratuitamente, assim, é uma pesquisadora de uma generosidade incrível e super competente, tudo baseado na ciência da leitura. Ela dá cursos, ela
ela todo dia produz conteúdo riquíssimo no Instagram, então vale muito a pena acompanhar. E uma coisa muito bacana, as professoras que estão usando o método da Sandra têm até feito palestras junto com ela, porque elas criam coisas com base no método da Sandra. Então, elas fazem avançar, é um movimento colaborativo, é muito interessante. Ah, muito bom. A Sandra foi minha colega de turma, nós estudamos juntas. Ju, ela é maravilhosa, né? Eu adoro a Sandra. Muito bom. Então, as perguntas foram essas, né? Então, acho que a gente já pode ir encerrando aqui. Solange, eu quero agradecer imensamente assim a sua disponibilidade, né, o seu carinho, o seu capricho com a sua apresentação, né, o quanto a gente aprendeu aqui hoje com você, né? Eu acho que contemplou muito daquilo que a gente estava precisando ouvir, né? Assim, acho que complementou bastante ontem os aspectos teóricos que o Renan trouxe e a professora Maria Regina também. Né? Então, a gente fica muito satisfeito, muito feliz de ver assim, a sua alegria, né, em falar da alfabetização, e porque é uma coisa alegre, é uma coisa boa. Então, a gente agradece demais a sua colaboração aqui conosco, né, com o curso, com os alunos. Está dando um pouco de tempo aqui, né? Então é isso, a gente agradece demais a sua participação aqui, a gente ficou muito feliz, realmente. Eu agradeço também a todos os alunos que participaram, né, aos colegas professores também, pela participação, por estarem conosco, a Meridiana, mais uma vez aqui conosco, né, Meridiana, muito obrigada, e a gente fica à disposição, viu, Solange, se você quiser falar conosco, é só chamar que a gente traz você de volta. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada, então, gente. Um bom dia a todos e até a noite. Um beijo. Tchau, gente. Beijo.